Olá, queridos! Nós estamos na cidade de Sardes, a quinta igreja citada no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Você é muito bem-vindo a começar essa jornada conosco a partir de agora. Nos tempos antigos, a cultura da cidade, os costumes dos povos se misturavam demais com as práticas dos irmãos dentro da igreja. A cultura não era algo separado da vida individual e pessoal da igreja. Pelo contrário, muitas vezes aquilo que as pessoas aprendiam no mundo, na vida lá fora, era trazido para dentro da igreja e passava a fazer parte da cultura de fé daquela comunidade. Quando Jesus Cristo escreve a igreja de Sardes, ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus é uma menção à simbologia do Apocalipse, pois 7 simboliza aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. É um número que se refere ao próprio Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou aquele que é completo. Eu sou aquele que preenche todo o vazio em todas as coisas. Eu sou o ser autossuficiente que se torna suficiente para cada pessoa. Ao mesmo tempo, na mesma sentença, quando diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1 de Apocalipse, nós temos a primeira menção dessas 7 estrelas, que é uma referência aos pastores das 7 igrejas, que também são identificados como sendo os anjos da igreja. Então, o que Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, é que ele deve ser a única coisa que completa o coração humano. Ele tem as 7 estrelas, os pastores em suas mãos. E os pastores têm a obrigação espiritual, moral e ética de transmitir essa mensagem para os membros das suas igrejas. Especificamente aqui, os nossos irmãos da cidade de Sardes. Mas o curioso ainda é que mais adiante o Senhor está dizendo assim: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa é uma menção, me parece, às práticas que eram realizadas aqui nessa cidade. A cidade de Sardes se tornou muito conhecida, famosíssima, devido ao ouro. Aqui próximo, nessa direção, tem um rio. E esse rio era conhecidíssimo porque as suas águas traziam para as suas areias ouro. Então, aqui nos dias bíblicos, você poderia encontrar muitos garimpeiros coletando ouro à margem desse rio. Isso fez com que essa cidade se tornasse não apenas famosa, mas também muito rica, muito abastada. Logo, os membros dessa igreja, da cidade de Sardes, também eram ricos. E esse é um dos problemas da riqueza. Nós entendemos que a riqueza é um dom de Deus. Nós não temos nenhum problema com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que a riqueza passa a ser um problema quando ela ocupa um espaço muito especial no coração humano. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Foi aqui na cidade de Sardes, devido ao comércio com ouro, foi aqui nessa cidade que foi cunhada a primeira moeda da história. A história do dinheiro como moeda começa aqui, na cidade de Sardes. É aqui que começam a comercializar não apenas através do escambo, não apenas através do peso dos elementos e dos produtos valiosos, mas com a utilização de moedas. E isso é muito interessante porque muitos ourives eram conhecidos pela sua prática desonesta de corromper o ouro. Eles vendiam o ouro como se fosse um ouro de melhor qualidade, quando na verdade não era.
a qualidade daquele ouro era inferior. E era isso que estava acontecendo com muitos crentes na igreja de Sardes. A qualidade da sua espiritualidade era inferior. A sua aparência era uma coisa, mas a sua estrutura interna era outra. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo começa dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem tudo em suas mãos. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele é o Criador, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Mas da mesma forma que os ourives, os trabalhadores, estavam corrompendo o seu trabalho, estavam adulterando o produto do seu comércio, que era o ouro, um ouro adulterado. Da mesma forma, os crentes na cidade de Sardes também estavam adulterando a sua fé. É por isso que Jesus Cristo diz de forma enfática: eu não tenho achado íntegras as suas obras. As suas obras não estão completas. Não existe inteireza. Inteireza no sentido de que elas não são completas. Está faltando algo na sua fé, no seu coração, na sua prática, nas suas atitudes. As pessoas estavam vivendo apenas para si mesmas e não para Deus. A população de Sardes ficou muito conhecida devido à extração de ouro. Ela vinha às margens do rio para coletar o ouro que era trazido pelas águas e se misturava com a areia. Isso fez com que a cidade se tornasse extremamente rica e conhecida, poderosa no comércio de ouro, atraindo pessoas de vários lugares da Ásia Menor, inclusive uma população de judeus que recebeu apoio, abrigo e proteção na cidade de Sardes. Curiosamente, a população judaica, para ela, foi permitida, inclusive, enviar suas ofertas para o templo em Jerusalém, mostrando assim a sua fidelidade com a casa de Deus, o seu compromisso com Deus, Criador de todas as coisas, porque aquele grupo de irmãos, judeus e cristãos, entendia que do Senhor vêm todas as coisas. Ele é o dono de tudo e por isso eles enviavam os seus dízimos e ofertas para Jerusalém, para o templo, como ato de fidelidade e gratidão. Talvez essa tenha sido uma das fontes de bênção financeira para o povo que vivia na cidade de Sardes, devido à sua fidelidade a Deus. Por outro lado, com o passar do tempo, a prosperidade e o crescimento financeiro fez com que esse povo começasse a perder essa fidelidade. Eles começaram a negligenciar não apenas os seus dízimos e ofertas, mas a sua própria vida com Deus. Porque, afinal de contas, aquilo que nós ofertamos a Deus é simplesmente o reflexo do tipo de vida que nós temos para o Senhor. Dentre as muitas evidências dos nossos irmãos cristãos da igreja primitiva, especificamente aqui em Sardes, nós encontramos esse símbolo que é um dos mais comuns para a igreja primitiva. É o que nós chamamos de Ki-Ru, é o tetragrama. Aqui nós temos condensado um título atribuído a Jesus Cristo dos mais comuns. Iesus,
uma letra grega que parece um X, é a inicial de Christos. Esse círculo cortado no meio, que é o teta, é o Theos, traduzido como Deus. Você tem o Y, que é como o Y que nós temos hoje no grego, que é a inicial de Huios, significa filho, né? E o sigma, nesse formato aqui, ó, que é a inicial da palavra soter. Então, esse círculo significa Jesus Christos Theos Huios Soter, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Era um símbolo utilizado para representar não apenas a nossa fé, mas os locais que eram utilizados para adoração. E isso é muito importante porque nós encontramos esse símbolo aqui dentro de uma sinagoga. Isso mesmo, a sinagoga, que é uma espécie de igreja utilizada pelos judeus. A sinagoga foi criada durante o período do cativeiro na Babilônia. E você pode encontrar aqui em Sardes uma sinagoga não apenas muito bonita, mas também muito grande. Na verdade, nos dias de hoje, nem toda sinagoga em Israel tem o porte dessa sinagoga aqui, o que evidencia que a fé cristã estava conquistando não apenas o coração da comunidade gentílica aqui de Sardes, mas também dos próprios judeus que habitavam aqui em Sardes. Então nós temos aqui nesta sinagoga o que parece ser um local de encontro entre duas fés. É quando dois povos são feitos em um só. O povo judeu, a quem são dadas as promessas e a herança a partir do Antigo Testamento, e o povo cristão, a quem é apresentado o cumprimento dessas promessas em um só lugar. Então isso é muito emblemático aqui dentro de Sardes. Na entrada da sinagoga você vê a pia, que era utilizada para a purificação antes da apresentação dos serviços religiosos pela comunidade judaica. Então me parece que o que nós temos aqui é a apresentação não apenas de uma comunidade judaica, mas de um povo judeu que estava se convertendo a Jesus Cristo e abraçando a fé da nova aliança. O Senhor Jesus, então, conclui a sua carta afirmando que existe um pequeno grupo dentro da igreja que não manchou as suas vestes com as imundícies do mundo. Esse grupo precisa ser consolidado. Essa é uma ilustração comparativa com o ourives. O ourives que é honesto, aquele trabalhador que tem a possibilidade, o privilégio de manusear coisas preciosas, de trabalhar com coisas valiosas e ainda assim não se corrompe. Ele mantém a sua integridade emocional, espiritual, ética e moral. Essa é uma comparação que Jesus Cristo faz com um pequeno grupo dentro da igreja que não se corrompeu, que não se deixou levar pelas coisas do mundo. Aquele grupo de crentes que está prosperando, está desenvolvendo a sua vida, que está crescendo, mas ainda assim mantém a sua integridade. Ainda assim mantém inteiros os seus valores éticos, emocionais, morais e, sobretudo, espirituais. São aqueles crentes que receberam o dom de Deus de crescer, de desenvolver e de prosperar, assim como muitos aqui na cidade de Sardes estavam experimentando. Mas ainda assim mantiveram a sua honestidade espiritual, o seu compromisso com Jesus Cristo de forma íntegra. Esses não se corromperam. Jesus Cristo afirma nesta carta que esse é um pequeno grupo. E esse pequeno grupo precisa ser consolidado. Por isso que no início da carta Jesus Cristo inicia falando ao pastor da igreja, ao anjo da igreja em Sardes,
escreve estas coisas. É a função do pastor trazer para perto esse pequeno grupo, essas pessoas que querem de verdade ser íntegras, porque essas precisam ser consolidadas. Essa foi a mensagem de Jesus para o pastor. Para que essas pessoas sejam fortalecidas, para que elas mantenham a sua integridade. E, ao invés de serem influenciadas pelos maus exemplos, essas pessoas se tornem exemplos para outros e uma fonte de boa influência para os demais. Nós finalizamos então fazendo essa pergunta para você. A qual grupo de crente você pertence? Aqueles que mostram uma coisa dentro da igreja, aquele tipo de crente que é muito bom com os discursos, que sabe muito bem elaborar os raciocínios e desenvolver um argumento. Mas a vida não corresponde a nada daquilo que ele está falando. Ou você pertence ao outro grupo de crentes, aquele crente que é honesto, que é sincero, que é genuíno, que é realmente comprometido com Jesus Cristo em cada detalhe da sua vida, que mantém a sua integridade. São esses que Jesus Cristo disse que não mancharam as suas roupas. São esses que receberão do Senhor vestiduras brancas, porque são dignos e andarão ao lado do Cordeiro. A qual grupo de crente você pertence? Essa resposta não vai ser dada através das suas palavras. Essa resposta só pode ser dada através das suas atitudes.